direciona para a vinda de Jesus. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Então eu quero convidá-los a gente cantar esse louvor aqui. Breve virá. E eu creio que Jesus breve virá mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor. 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa. Breve Aleluia. Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta. Breve Jesus Ele vem breve. voltará. Vamos cantar. Breve virá, é nossa fé. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia. Crentes, proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. aleluia. Breve Jesus voltará. Consola o coração que te clama, breve Jesus voltará. Para ruas bodas o bom rei chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Quantos creem? Amém? Jesus breve virá. Aleluia. Faz 2000 anos que a gente, como igreja, afirma isso. Jesus breve virá. Sua vinda é breve. Aleluia. E ainda haverá pessoas que serão pegas de surpresas, por incrível que pareça. Queridos, vamos ficar em pé. E a gente vai abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo 4. Então, o principal aviso é esse. Amanhã a gente estará aqui em oração. E os irmãos já, desde uns 15 dias que a gente está avisando, não é, sobre esse tempo de oração nosso aqui amanhã. Muito necessário. De tudo que a gente precisa fazer, o mais importante é orar. Se a gente fosse escolher uma única atividade ou disciplina, não é, cristã, a gente ficaria com a oração, nesse tempo que estamos vivendo. E as demais atividades a gente segue normal. No fim de semana, nossa escola dominical, nosso culto à tarde, à noite. A gente já está, lição de número 10, domingo de manhã. Então 10, 11, 12, estamos há um mês, não é? Portanto, já estudamos 2 terços da revista, ou 2 meses, falta mais um mês para a gente não só fechar o ano de 2020, mas também finalizar esse trimestre sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e semana próxima já estará conosco as nossas revistas sobre o livro de Josué. Vamos lá, Lucas capítulo 4, diz a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão
e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde? Por 40 dias ele foi tentado pelo diabo. 40 dias. Foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, diz a palavra, não comeu coisa alguma. E terminado aqueles dias, Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda ela, não de uma parte apenas. O diabo, então, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento, ou num relance, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, verso 6, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, olha a ousadia desse ser tentador, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Segunda vez que Jesus usa a expressão está escrito. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, ou está escrito, né, em outras palavras, não tentarás o Senhor teu Deus. Havendo o diabo terminado ou acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Deus, eu quero te louvar nessa noite, pelos que aqui chegaram, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Te agradecer, meu Deus, pela vida do teu servo, Senhor Ronaldo. Quero te agradecer pela vida do neto, te louvar pela vida do irmão Cícero, do Michel, que está também nos visitando nessa noite. Que o Senhor visite a ele. Tu sabes, Deus, a necessidade. Tu conhece o coração do Michel, sabe aquilo, Senhor, que ninguém sabe. Quero ministrar sobre a vida dele nessa noite. Abençoa, Senhor, o pastor Romildo, pastor Geraldo. Abençoa o pastor Emanuel. Cuida de cada um, da casa de cada um. Abençoa o Gerson, abençoa a Ivonide. Estende tua graça sobre a vida do Gustavo, da sua família. Sobre a vida, Senhor, daqueles que estão nesse momento, Senhor, impedidos pelo trabalho, outro motivo de aqui estar. Abençoa aqueles que estão, Senhor, ó Deus, desanimados. Anima, visita com a tua graça, sopra teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Abençoa amanhã nossa programação de oração na parte da manhã. Dá, Senhor, graça, porque precisaremos para seguirmos nesse tempo de hoje. E que a tua palavra, Senhor, nesta noite, também nos fale em nome de Jesus. Amém, amados? Podem sentar-se. Queridos, a gente tem falado nas últimas sextas-feiras, e já faz algumas, não é, sobre santificação. Nas quartas-feiras a gente tem falado sobre esperança. E Deus permitindo, eu quero propor aos irmãos para a gente virar esse ano de 2020 para 2021, a gente virar o ano falando sobre fé. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo menciona 3 grandes virtudes que os irmãos conhecem. E ele diz isso: permaneçam a esperança, na ordem que está escrita: a fé, a esperança e o amor. A gente tem passado meses aqui falando sobre esperança,
Então, nós vamos iniciar ainda neste final de ano uma nova série nas quartas-feiras, falando agora sobre fé. E um dos assuntos que mais, né, assim como esperança também. Então, a gente falar de fé é nossa matéria-prima, não é? Basta pegar um dos milagres de Jesus, basta a gente escolher estudos preciosos, como, por exemplo, Hebreus, capítulo de número 11. Então, a gente vai ter um bom tempo para a gente conversar aqui e ministrar sobre fé. Nessa sexta-feira, hoje, não é? Eu iniciei, antes de viajar, e falei um pouquinho desse texto, porque é algo que tem tudo a ver com santificação. Essa questão da tentação. O que é a tentação? Nada mais é do que um convite para o mal. Nada mais é do que um incentivo para que a gente faça não apenas aquilo que é fora da vontade de Deus, mas é também aquilo que nos agride. A questão é que a tentação é uma experiência universal. E quando a gente olha para essa experiência específica de Jesus, a gente tem algumas coisas que nos ajudam a aprender para a gente vencer as nossas próprias tentações. Vejam, irmãos, que não há isenção de tentação para ninguém. Para ninguém. Então, olha como a batalha espiritual é algo muito sério. Além da nossa inclinação, da nossa tendência natural para o pecado, porque nós somos seres caídos, ainda existe toda a atração do mundo à nossa volta, que a Bíblia diz que jaz no maligno, e para completar, ainda há toda essa ação maligna nos empurrando. Alguém disse assim, eu achei interessante, que a tentação é quando o pior de nós encontra o pior dos seres, e aí o resultado, somente a graça de Deus que pode nos fortalecer. É interessante porque aqui é dito que o Espírito de Deus levou Jesus para esse confronto. Não é que Jesus foi fora da vontade de Deus. É o Espírito de Deus. Duas coisas aqui. Aliás, dos 4 evangelistas, Lucas é o que mais fala sobre a obra do Espírito Santo. É aquele que mais menciona o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus. E isso aqui já nos dá uma luz muito grande. É que para a gente vencer, amados, e para a gente ter uma vida santa, e para a gente poder andar de modo vitorioso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E eu disse da outra vez, né? Houve alguém que poderia abrir mão desse apoio, desse consolador, seria Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, mas Jesus não fez isso. Eu acho maravilhoso isso. Jesus cheio do Espírito Santo. Então a única maneira da gente vencer, e aqui serve para todos nós, é cheio do Espírito Santo. Não dá para a gente vencer, e aqui eu digo vencer no sentido bíblico. Não é vencer como as pessoas às vezes falam, porque conseguiram riquezas, porque conseguiram galgar posições, aí as pessoas usam a expressão vencer na vida. Estou falando no sentido daquilo que é a grande batalha. Para a gente vencer somente cheio do Espírito Santo. E aí, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Eu lembro de ter comentado da outra vez sobre Hebreus 4:15, que o universo de tentações de Jesus foi muito mais amplo do que esse aqui. Aqui, a gente talvez tenha a maior delas. A primeira, com certeza,
Jesus inicia o seu ministério num confronto aberto, num confronto pessoal com Satanás. E ele vence. E ele já inicia o seu... Mas antes disso, diz a palavra de Deus, que Jesus é cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Tem duas coisas, irmãos, que é mencionada por ocasião do batismo de Jesus, e eu queria fazer menção aos irmãos. Só voltar uma página aí, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 e o versículo 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: quando todo o povo se batizava, as pessoas iam até João Batista e eram batizadas nas águas. Os irmãos conhecem a passagem. Então, quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Agora, só Lucas diz isso daqui. Olha que coisa interessante. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito de Deus, versículo de número 22, desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Não disse que era uma pomba, como uma pomba. E ouviu-se do céu uma voz que dizia: tu és o meu filho, em ti me comprazo. Vejam, Mateus, por exemplo, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus. É o que diz Mateus, capítulo de número 3, verso 16. Marcos, que registra isso também, no capítulo de número 1, Marcos diz apenas assim, capítulo de número 1, Marcos menciona assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão, verso de número 10. Logo que saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito de Deus que como um pomba descia sobre ele. Então, observe isso, é importante. Os três evangelistas, porque João não menciona esse episódio. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam que os céus se abriram. Mas só Lucas menciona que isso aconteceu, do Espírito Santo vir sobre Jesus, aconteceu enquanto Jesus orava. Então, além de Jesus ser batizado nas águas por João Batista, é importante, e repito, só Lucas menciona, às vezes passa até despercebido isso aqui, que os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre Jesus quando ele estava orando. Quando Jesus estava orando. E isso é algo importante. E orando ali, publicamente. Orando ali, talvez não de modo audível, mas estava orando ali. E aí a palavra de Deus diz que o céu se abre. E aí eu poderia até afirmar isso, que é quando a gente está orando, é quando a gente está buscando, é quando a gente está clamando, que o céu se abre sobre nossas vidas. Amém, amados? Então vamos lá. Não consegui da outra vez, então eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da tentação, que eu disse que serve de modelo para todos nós. E a pergunta é o seguinte, são 3 perguntas e eu quero que os irmãos guardem no coração. A primeira, a tentação, que é algo comum, como eu disse, a todos os homens, ninguém está isento disso. Ela apela a quê? A que ela apela? A gente aprende aqui nesse texto. Vejam que a tentação, ela aparece sempre como algo muito bom. A tentação, ela não vem como algo desagradável, como algo repelente, como algo nojento. E isso a gente já encontra na primeira tentação. Vamos lá para lá? Gênesis capítulo de número 3. Pulem lá, já que hoje é um culto de ensino. Leiam a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 3. Olha o que diz as Escrituras.
Diz assim, versículo de número 6. Versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 5. A proposta da serpente. Vejam que a mesma serpente que tentou o primeiro homem é a que vai tentar Jesus. Mas aqui, ela diz assim, Deus sabe, verso 5, que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Opa! Então vejam que já há uma proposta aqui muito grande. Conhecendo o bem e o mal. Verso 6 que eu queria. Vendo a mulher, ela viu, vendo a mulher, que aquela árvore era ruim para se comer? Não, boa para se comer. Eu não sei que árvore que era aquela, mas vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto, ato contínuo, e comeu, e deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Então, vejam que a tentação, ela se apresenta, e o fruto de Gênesis capítulo 3, já é apresentado assim, como agradável, como algo, inclusive esteticamente atraente, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O fruto desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Então, a proposta da tentação ali em Gênesis 3 parecia tão atraente. Na realidade, parecia irrecusável. Então, ela apela, a tentação vem sempre assim. Né? Ela nunca é algo que se apresenta a gente como algo feio, como algo mal cheiroso, como algo ruim. Não é assim. Não é assim. E aí a gente já pode aprender alguma coisa aqui. Aprender alguma coisa. A tentação em Gênesis 3 da serpente foi muito sutil. Vocês vão se sentir muito bem. Não, olha, isso aqui é algo que vai lhes elevar. Vocês vão sair numa boa, não se preocupe. Isso vai lhe trazer algum tipo de prazer. Olha o que Paulo diz em 1 de Coríntios. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Vamos dar um pulinho lá. 2 de Coríntios, capítulo de número 11. 2 de Coríntios, a preocupação de Paulo com a igreja, no que diz respeito a essas investidas do tentador para com a igreja. E a igreja somos nós. Então, essa palavra também serve para mim e para você. Olha o que diz, 2 de Coríntios, capítulo de número 11. Paulo diz assim: oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Verso 2. Eu tenho zelo de vós. Estou zeloso com zelo de Deus, pois tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo usa essa figura de uma noiva que está sendo preparada para apresentar um marido. Verso 3, mas eu tenho medo, receio, aí Paulo vai lá para o Gênesis, de que assim como a serpente, o quê? Enganou a Eva. Então a tentação ela é poderosa e a gente precisa vigiar exatamente por isso. Quando Deus confronta a mulher lá, irmãos, ela diz exatamente isso. A serpente enganou-me e eu comi. Aqui Paulo faz alusão a isso. Assim, o cuidado dele para com a igreja de Corinto. Assim como a serpente enganou. Satanás é habilidoso na arte do engano. Não se iluda disso. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também
diz ele, sejam de alguma maneira, de alguma sorte, corrompidos vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, se há algo que a gente precisa, irmãos, valorizar muito, é a simplicidade do que significa a gente servir a Deus. Servir a Deus não é uma coisa complicada. Andar com Deus não é uma coisa, como muitas vezes hoje é colocado em alguns lugares, como se fosse glamurosa. Servir a Deus é algo que tem a ver a um chamado simples de vida. A tentação, ela surge como uma chamada e uma busca para um benefício próprio. É o que nós vemos na tentação de Jesus. Então, é mais ou menos assim, a essência da tentação será sempre o egoísmo. Sempre. É o que ele diz aqui, ó. Nós sabemos que Jesus é tentado em 3 etapas. A primeira é satisfazer o estômago. E ele estava com fome. E aqui tem uma curiosidade que os estudiosos dizem o seguinte, vejam, que Jesus esteve 40 dias, diz que ele não comeu, não fala nada sobre água. Provavelmente, mas Jesus bebeu, ele estava no deserto. O texto não fala nada sobre beber, fala que ele não comeu. E outra, entre a fome e a sede, o que é mais urgente é a sede. E o diabo não tenta Jesus com água, tenta Jesus com comida. Então, alguns levantam a hipótese, e faz sentido,